Ok, alunos, agora nós vamos para aquela área, aquele momento de revisão, aqueles 5 minutos, correto? Então, joga no quadro, acompanha comigo a revisão. Olha lá, aula 8.2, ainda nessa mesma sequência. Durante essa aula, falamos sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. Quando se fala resistência, é esse embate, a não aceitação, não é isso? Vocês imaginem que nós temos aí uma gama de negros que vieram para cá e aqui se tornaram escravos e devido a essa pressão pelo trabalho, no trabalho, eles acabam criando uma certa resistência contra os seus patrões e aí começam a fugir e na floresta eles se juntam e formam os quilombos, como vocês têm visto durante a aula. E aí eu comecei a aula falando da Teresa de Benguela. Ela assumiu o controle do quilombo do Piolho, assim que o seu esposo, José Piolho, veio a falecer. A história, ela narra que a Teresa de Benguela, quando ela foi capturada, ela estava sendo levada em uma canoa e como ela conhecia, amarrada, e como ela conhecia muito bem a arte da... Como é que eu posso dizer? A arte do medicamento tropical, né, da floresta, ela... Segundo o que constam, ela teria tomado um líquido e aí se jogou na água e preferiu a morte do que voltar ao cativeiro. Preferiu morrer do que voltar a ser escrava novamente. Isso é o que conta a história, a nossa aqui do nosso estado. Ela foi a rainha do quilombo do Cariterê, porque o rei, na verdade, foi o seu esposo, o José Piolho. O quilombo do Piolho, do Cariterê, ele ficou ativo até o seu extermínio, em 1795. Lembrando que nesse período já existia aqui o Real Forte Príncipe da Beira. Ok? No Vale do Guaporé, durante o século XVIII, era muito comum as fugas de escravos e também a sua união, o seu ajuntamento em quilombos. Mas é aquela ideia. Como foi para vocês? Eu tinha escravo de várias partes da África. Eu tinha escravo de Angola, de Moçambique, Guiné-Bissau, de Minas, de várias regiões. E aqui, na verdade, essas diversas culturas buscavam uma união. Uma união contra quem? Contra o seu opressor, que era o senhor das senzalas, dos engenhos, dos negros, aquele que tocava o terror. Nesse caso, primeiramente o José Piolho, ele comanda o quilombo do Piolho, que é o quilombo do Cariterê, né? E quando se dá o extermínio, nós já temos a presença militar no Guaporé. Se os militares estarão presentes, irão fazer parte, isso aí eu já não sei confirmar para vocês. Tá? A resistência negra no Vale do Guaporé, então passou a assumir um caráter de atos individuais, de violência e inconformismo. Quando se fala caráter individuais, é porque cada um, então, era por si. Eles queriam era se libertar do cativeiro. Então, passavam a fazer violência, a gerar violência. Lembrando que toda aquela área de Mato Grosso até aqui no Guaporé. Medidas restritivas foram sendo tomadas para combater, medidas, precauções foram tomadas para combater a possibilidade de uma eventual rebelião. Ou seja, vamos mantê-lo no castigo, vamos mantê-los no controle para que
se houvesse uma rebelião, a coisa pioraria. Rebeliões, motins ou desordem de escravo. Sabe aquela coisa que você está ali sempre no controle? Assim eles faziam. Na verdade, eles não queriam que, porventura... pronto, aí, no ano de 1801, o Haiti vai ser dado como a primeira colônia liberta. E essa libertação se deu através dos escravos. Eles irão se unir e vão expulsar o seu invasor. E inúmeros crimes e contravenções, os escravos do Guaporé buscavam nas suas fugas a maneira mais imediata e eficaz de se libertarem do domínio do cativeiro, do seu dono, ali do Guaporé. Certinho? Com a resistência, as fugas se completavam com a formação dos quilombos. É aquela coisa. Então, fogem daqui para a floresta. Fogem daqui para a floresta. Fogem daqui para a floresta. E assim por diante. E ali eles se juntam e se formam um quilombo. Certinho? Vários quilombos serão criados. Vários. No Vale do Guaporé. E vocês viram aqui os nomes. Quilombo de Pedras Negras. O quilombo do Forte Príncipe, na época, quando foi feito esse levantamento, tinha 400 habitantes. O de Laranjeira, 22 habitantes, talvez aumentou ou diminuiu. No Vale do Guaporé, Rolim de Moura, Santo Antônio e o de Jesus. O de Jesus foi o quilombo mais recente encontrado. Salvo engano, foi encontrado o quê? Em 2008, 2009, mais ou menos. Eu não tenho muita certeza. Faz tanto tempo que nós tivemos acesso e logo esse quilombo ele se tornou patrimônio. Comunidades quilombolas oficializadas. Algumas outras ainda estão no seu processo de se tornar oficial. Se não me falha a memória, aqui em Rondônia, nós temos de 8 a 9 quilombos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 8 a 9. Tá? Que a grande maioria estão no Vale do Guaporé. Pedras Negras, Laranjeira, ali em São Francisco do Guaporé, São Domingo, nós temos área, São Miguel, nós temos área que foi construído os quilombos. Olha só, nessa imagem você consegue ver a bacia, que é a urna. Essa aqui é uma bacia. Olha só aqui a raiz da árvore levando a urna funerária. Ali no Vale do Guaporé. Tá bom? Vem para mim. Agora é o seguinte, eu vou te deixar, você vai fazer a atividade, vai responder, e daqui a pouco estarei de volta para corrigir contigo. Tchau, tchau. Ok, alunos, estamos de volta para a correção das atividades. Lembrando que quando se falou em resistência escrava do Vale do Guaporé, como que esses negros conseguiram resistir aos engenhos, ao trabalho escravo? Então, a resistência se dava com as fugas, o ajuntamento, a criação dos quilombos e vai se perpetuando até os dias atuais. Então, temos também em Santa Fé, o quilombo de Santa Fé. Eu conheço o quilombo de Santa Fé, conheço o Santo Antônio do Guaporé, quilombo bem expressivo. Então, a comunidade, como que ele se comporta, a sua economia, quem é a liderança, tudo isso você encontra quando vai fazer pesquisa com eles. Tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Ela diz o seguinte. Olha lá comigo. Questão número 1.
Esse quilombo se manteve ativo por quase meio século, desde sua formação em 1752 até o seu extermínio total em 1795. É muito tempo, né? Também acho. Meio século. A formação dele foi aqui. Eu até expliquei. É o mesmo ano que foi criado a Vila Bela da Santíssima Trindade. Aqui, eu também expliquei, o Real Forte Príncipe da Beira já estava no auge também. Tá bom? Esse quilombo se manteve ativo por quase meio século, desde sua formação em 52 até o seu total extermínio em 95. De qual quilombo nós estamos falando, aluno? Letra A, Pedras Negras. B, Santa Fé. C, Seringueiras. D, Santo Antônio do Guaporé. E a letra E, Quariterê ou Piolho. Quem assistiu a aula, quem fez anotações, vai saber muito bem como responder. Mas que não, sinto muito, não vai conseguir responder. Tá? Qual seria a resposta? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Façam suas apostas, alunos. Se você marcou a letra E, está correta. O quilombo do Quariterê foi criado em 1702, portanto, século XVIII, e vai ser exterminado no século também XVIII, 1795. Fechou? Parabéns para você. Pedras Negras existe, Santa Fé existe, Seringueira e Santo Antônio. Todos são existentes. Porém, a resposta é o Quariterê. Fechou? Questão número 2. Ela diz o seguinte. No Vale do Guaporé, as fugas eram multiplicadas pela atração exercidas pelas fronteiras. Aproveitando-se das constantes divergências entre as coroas, muitos escravos buscavam a liberdade, fugindo para a vizinha colônia. Bom, a pergunta quer saber o seguinte: quais eram essas coroas? Letra A, Espanha ou boliviana? Letra B, portuguesa ou espanhola? Letra C, boliviana ou portuguesa? Letra D, portuguesa ou argentina? E a letra E, argentina ou paraguaia? Alunos, a pergunta está dizendo que vão aproveitar dessa divergência que existe entre essas duas coroas. Muitos escravos buscavam liberdade, fugindo para a vizinha. A vizinha argentina ou paraguaia? A vizinha portuguesa ou argentina? A vizinha boliviana ou portuguesa? A vizinha portuguesa e Espanha? A vizinha espanhola ou boliviana? O que tu tens que entender, aluno, é o seguinte: conforme o contexto dessa pergunta e do tempo que nós estamos vivendo, você vai saber responder. Porque vai haver também alteração. Se você fuçar um pouco mais na frente, vai haver alteração. E aí tu pode errar a questão. Se não souber o contexto. Fechou? Resposta correta, então, vai ser a letra B. Viu? Lembra que eu falava? Quem estava do lado espanhol, aqui eu tenho o rio Guaporé. Rio Guaporé. Ah? Quem estava do lado espanhol, e aqui é o lado português. Lado direito, lado esquerdo. Lado esquerdo, Espanha. Lado direito,
português. Ah? E aí, o escravo que fugiu daqui para o lado de lá, buscava proteção. Os que fugiam daqui para cá, também buscavam proteção. Fechou? Vamos lá. Questão número 3. Como mecanismo da resistência, as fugas que completavam e se configuravam na fase mais concreta e estudada dos processos de resistência ao cativeiro, como a formação de quê? A. Quilombo. B. De redutos. C. De aldeias. E. De vilas. E a letra E. Comunidades. O que tu acha? Olha a pergunta. Como mecanismo da resistência, as fugas se completavam e se configuravam na fase mais concreta e estudada dos processos de resistência ao cativeiro. Como a formação de quê? Comunidades. Quando eles fugiam do cativeiro para a mata, eles conseguiam montar o quê? Comunidades, vilas, aldeias, redutos ou quilombos? Ah, tá fácil. Tá não? A resposta correta vai ser a letra A. Quilombo. Daí o termo quilombola. Quem monta quilombo são os quilombolas, são os descendentes de escravos. Naquela época, os escravos mesmo, né? Os descendentes é os que vivem hoje da lembrança e do passado daqueles que um dia foram escravos. Questão número 4. Algumas comunidades quilombolas já foram oficializadas. Algumas comunidades quilombolas já foram oficializadas. Dentre elas, podemos citar letra A, Laranjeira, Vale do Guaporé e Cacoal. Letra B, Rolim de Moura, Vale do Guaporé e Vilhena. Letra C, Pedras Negras, Santo Antônio e Ariquemes. Letra D, Pedras Negras, Forte Príncipe e de Jesus. E a letra E, Vale do Guaporé, Rolim de Moura e Jaru. E Jaru. Vamos lá. A resposta correta, então, vai ser a questão D. Muito bem. Algumas comunidades quilombolas já foram oficializadas. Dentre elas, podemos citar Pedras Negras e Forte Príncipe da Beira e também a de Jesus. Comunidade de Jesus, que foi uma das últimas que foram encontradas e logo elas passaram a ser oficializadas. Fechou? Mas agora eu vou ficando por aqui. Acabou também, queria ficar mais. Infelizmente, aguardamos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.